Boa noite, gente. Graças a Deus estamos aqui, né? Mais uma quarta-feira, iniciando. Vamos dar início, né, à palestra do nosso amigo, nosso irmão Emanuel. Que hoje ele está na comissão, mas ele também já foi do Grupo Espírita Regeneração. E já é, né, Emanuel? É ainda de lá. Então, a gente agradece primeiramente a Deus e a vocês que estão aqui, encarnados e desencarnados, para assistir essa grandiosa palestra, que é a Pedagogia do Ser, muito importante para a gente, para o nosso aprendizado. Antes, eu vou ler uma mensagem, uma parte só dessa mensagem, que a gente já confie sempre. Não perca a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. Então, é de Chico Xavier, cada um que puder, lá na frente tem uma mensagem, pode pegar uma mensagem. Então, eu vou fazer a prece inicial. Você pode finalizar, que eu não cheguei. Pronto. Então, vou fazer a prece inicial, vou pedir que todo mundo feche os olhos e entre em vibração. Senhor Jesus, te agradecemos imensamente por essa oportunidade de estarmos aqui juntos e reunidos. Te pedimos, Pai, força, fé, para toda essa comunidade, para a comunidade espírita, para todos os presentes e todos que necessitam de Ti. Te agradecemos pelo ontem, pelo hoje e pelo sempre. Agradecemos, Pai, por essa casa estar comemorando 91 anos nesse ano de 2023. Que o Senhor possa conceder mais 91 anos para essa casa de oração. Te agradecemos e agradecemos a equipe espiritual que dirige essa casa e esse trabalho por essa oportunidade. Muito obrigada por tudo, assim seja. Então vamos lá. Boa noite a todos e a todas. Desejo aqui meus votos de paz, de tranquilidade, que possamos ter nessa noite uma noite de aprendizado acerca do tema, Pedagogia do Ser, que é um tema do mês, que vai falar, o mês está falando sobre a educação espírita, e eu, enquanto educador, enquanto pedagogo, aceitei o convite na hora, quando eu vi o tema. A gente foi ver a agenda, porque a disponibilidade da agenda é muito corrida, mas estamos aqui festejando mais um aniversário, do Augusto César, essa casa que daqui a 9 anos está fazendo 100 anos, e eu quero estar presente na comemoração do centenário da casa, se Deus quiser. E hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre educação e especificamente falando sobre pedagogia. Para a gente começar a nossa aula, sim, eu trago um abraço fraterno do Regeneração, do Grupo Espírita Regeneração e também da Comissão Estadual de Espiritismo, que são as duas instituições onde a gente colabora lá, com os estudos, com a evangelização, com atividades sociais e tudo mais. Mas vamos começar a nossa aula, porque falar de pedagogia não é apenas uma palestra, mas sim uma troca de ideias, uma aula, um momento de aprendizado. Porque a própria doutrina espírita ela vem surgir através de um educador. Muitas pessoas não conhecem Kardec como educador. Tanto que existe, hoje em dia, a gente conversa muito, entre nós que já frequentamos e estudamos o Espiritismo, essa ideia de trazer o Kardec não apenas codificador, ou como muitas vezes as pessoas têm Kardec como um homem santo, algo sobrenatural, uma pessoa que está além da capacidade humana, sobre-humana, e a gente esquece o Kardec humano, o Kardec que foi pedagogo, que foi professor, enquanto Hippolyte Léon Denisard Rivail, que é o nome dele de batismo, antes de adquirir o pseudônimo de Kardec, para trazer a doutrina espírita. E a gente tem que fazer esse resgate. Por quê? Quando nós começamos a estudar o espiritismo, a gente vai ver que a própria
forma como o Espiritismo foi codificado, é conhecido, né, esse termo codificado, porque a espiritualidade superior vem através dos fenômenos, né, de efeito físico, conhecidos como as mesas girantes, né, que a espiritualidade se manifestava através das batidas de porta, mexendo uma cadeira, mexendo uma mesa, para chamar a atenção das pessoas de que o mundo, né, espiritual existia e que podia manter esse contato com o mundo físico. Só que através de Kardec, essas manifestações elas ganham uma outra roupagem. Deixam de ser meramente um fenômeno, onde chamava a atenção das pessoas, a curiosidade das pessoas, para Kardec observar e ter ali como um sentido para o desenvolvimento de uma filosofia. Então, quando a gente começa a estudar Espiritismo, a gente vai ver que a doutrina espírita não é apenas uma religião, apesar de que ganhou uma roupagem de religião aqui no Brasil, né? No Brasil a gente vai ver o Espiritismo muito com essa força de religião. Mas quando a gente vai estudar a doutrina na sua raiz, a gente observa o seguinte, que a própria forma como ela é trazida através de Kardec e da espiritualidade vai trazer um ensinamento para a gente muito da filosofia. Então o Espiritismo não é apenas uma religião, no sentido assim, de que a gente se reúne uma vez na semana para aprender, para escutar uma palestra, para tomar um passe, para fazer um tratamento espiritual. A doutrina espírita ela tem um objetivo maior, que é um objetivo filosófico. A filosofia vai fazer com que a gente questione os porquês da vida e vai fazer com que a gente busque respostas. E aí, nessa busca de respostas, a pedagogia espírita entra nesse sentido. Por quê? A pedagogia é a ciência que vai estudar a melhor forma, a melhor maneira de conseguir ensinar, transmitir e também trocar informações de um indivíduo para com outro. Então, às vezes, a gente chega lá na creche, hoje eu estou trabalhando numa creche, né, grupo 2, então são crianças de 2 a 3 anos de idade. Então, às vezes, uma mãe pode chegar lá na creche e vai ver a gente fazendo uma atividade que estava hoje, pegando folhas e amassando, fazendo as crianças amassarem a folha, fazer bolinha, ou então rasgar a folha. Aí tem gente que vai olhar assim, poxa, Manuel ganha para ensinar as crianças a amassar a folha e rasgar a folha. Quando a gente olha superficialmente, a gente tem esse sentido. Mas, se nós, na primeira infância, com 1 ano, 2 anos, a gente não incentiva a criança, por exemplo, a amassar a folha, a rasgar, a pegar uma tesourinha e ficar abrindo e fechando, na hora que ela vai pintar, segurar o lápis da maneira correta, no momento da refeição, segurar o talher, a gente não consegue trabalhar com a criança o que a gente aprende na pedagogia, que é a praxia fina. O que é a praxia fina? Fazer a criança desenvolver a sua motricidade. Então, às vezes, a gente conhece adultos, eu mesmo já conheci um colega da época da faculdade, que ele não conseguia utilizar a tesoura, por incrível que pareça, porque não foi desenvolvido nele na infância a praxia fina, ou seja, a motricidade dele, da praxia fina, ou seja, fazer pequenos detalhes com as mãos. Então, são coisas que a pedagogia estuda, se aprofunda no comportamento, no desenvolvimento da criança. Quando a gente começa a pensar da pedagogia do ser, a gente vai ver que essa forma de encontrar recursos, metodologias, didáticas eficientes para desenvolver no indivíduo um conhecimento, seja esse conhecimento científico, espiritual, político, enfim. Mas a gente vai encontrar a melhor forma de desenvolver um conhecimento naquela pessoa, né? E aí, quando a gente começa a falar dessa pedagogia, a gente tem que ter em mente o que a gente já estava trazendo agora no início, de que Kardec, ele foi pedagogo, ele foi educador, e ele vai transmitir para a doutrina espírita esse aspecto educativo. Então, doutrina espírita não é apenas fenômeno mediúnico. Muita gente quer chegar no centro, eu não sei se já aconteceu aqui no Augusto César, mas no Regeneração já aconteceu de chegar uma pessoa e falar assim, olha, eu estou aqui frequentando o Regeneração, já vai fazer 1 ano, eu só assisto palestra, só participo de grupo de estudo, só faço campanha do quilo, até agora eu não vi ninguém incorporar, não vi uma psicografia, não vi um médium de cura fazendo uma cirurgia espiritual, porque as pessoas lá de fora, quando falam em espiritismo, elas já pensam logo no fenômeno. Elas já pensam que vão chegar no centro, vão ver cadeira voando, luz apagando, acendendo, médium se debatendo. As pessoas têm essa falsa ideia de que o espiritismo
é apenas o fenômeno mediúnico. Mas quando Kardec vem trazer essa roupagem educativa, pedagógica para a doutrina espírita, é que ele via no ensinamento da espiritualidade um caminho, uma ferramenta de transformação do ser. Então, o indivíduo, a pessoa, ao ter contato com a doutrina espírita, seja na palestra, seja na evangelização infantil, seja numa campanha do quilo, ou seja, assim, numa mesa mediúnica, a questão não é apenas o fenômeno pelo fenômeno. É o que aquele fenômeno, o que aquela palestra, o que aquela criança vai me ensinar, o que a pessoa que vai estar doando para a campanha do quilo vai me trazer, como eu vou assimilar aquele conhecimento e como eu vou utilizá-lo para fazer essa transformação pessoal. Então, o Espiritismo vem com essa roupagem de transformação do ser através da educação. E a educação, ela vai ser obtida através da pedagogia, que são mecanismos que nós utilizamos para fazer essa transmissão de conhecimento. Tanto que tem uma pedagoga, né, também espírita, palestrante, médium, que é a Dora Encontre. A Dora Encontre, ela fala muito sobre pedagogia, ela fundou a pós-graduação de pedagogia espírita, reconhecido pelo MEC. E aí muita gente fala, pedagogia espírita é catequismo espírita, né, vai ensinar as pessoas a... Não. Pedagogia espírita é observar todos os ensinamentos que a gente aprende na educação, mas com a perspectiva do espírito imortal. A gente não vai apenas observar o indivíduo apenas como ser físico, mas nas suas outras potencialidades que a gente vai ver daqui a pouco. E aí ela fala no livro Educação segundo o Espiritismo, que eu sempre indico esse livro para as pessoas. Para quem é pai, mãe, educador, professor, evangelizador de centro, para quem tem sobrinho, neto, para quem é ser humano e tem que conviver com o outro. Esse livro, Educação segundo o Espiritismo, da Dora Encontre, tem essa perspectiva não apenas da educação formal, como a gente aprende na faculdade, né? A educação dos saberes. Eu vou ali para a escola, para a creche, para a faculdade, para aprender um conteúdo que é científico, algo que vai me trazer um saber intelectual. Aprender português, matemática, ciência, geografia. Não é essa a perspectiva da educação. A educação, quando a gente fala no contexto espírita, é aquela educação ético-moral, que vai reformular o ser para que ele possa ter uma vida em sociedade de forma mais responsável, de forma mais fraterna, de maneira mais igualitária. Porque quando a gente fala, gente, sobre pedagogia, sobre educação, na perspectiva do ser, e aqui a gente vai falar do ser integral, não apenas o ser físico, né, o corpo físico, matéria, mas quando a gente fala de educação e de pedagogia na transformação do ser, a gente tem que entender o seguinte, que a nossa convivência em sociedade é importante. Nós fomos feitos para viver em sociedade. Está lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, que fala das leis morais, tem uma lei lá que é a lei de sociedade, onde a espiritualidade superior diz para Kardec que nós fomos feitos para viver em sociedade. Então, ninguém aqui nasceu, reencarnou para viver isolado, ou para viver no mundo, na sua família, sem ter nenhum tipo de interação com o outro. E aí o que está acontecendo no mundo hoje é justamente essa dificuldade enorme que nós estamos tendo de convivência em coletividade, porque estamos nos tornando cada vez mais seres individualistas. É a minha casa, é a minha família, é a minha esposa, meu marido, meus filhos, meu emprego, minha religião, meu Deus. Tem gente que fala assim, Emanuel, como é o Deus do Espiritismo? Porque assim, o meu Deus, eu até falo, meu Deus, tu comprasse Deus e dividisse em quantas prestações? Para estar dizendo, né, meu Deus. Mas isso é uma forma que a gente tem inconsciente do egoísmo mesmo, de achar que tudo é meu. E o que é meu está aqui, o que é seu se vire para lá. A gente vê uma expressão do egoísmo tão forte na sociedade, gente. Em 2020, quando estourou a pandemia da Covid-19, as pessoas correram para a farmácia para comprar os estoques de álcool em gel, de máscara. Eu presenciei, onde eu moro, na rua em frente, já perto da Abdias de Carvalho, que eu moro bem perto da Abdias, próximo do Regeneração. A rua em frente, assim, que dá de esquina para Abdias, tem uma farmácia. Essas farmácias que não é tipo de farmácia conhecida, né, de grande marca, mas é farmácia de bairro.
E aí o dono da farmácia, o proprietário, havia comprado um estoque de álcool em gel. Aí quando eu cheguei lá para comprar uma garrafinha de álcool em gel, ele estava numa discussão, não foi uma discussão não, uma briga mesmo, com um cliente que queria comprar todas as caixas de álcool em gel. E o dono da farmácia não queria vender. Ele falou, senhor, eu só vou lhe vender uma garrafa de álcool em gel. Porque se eu vendo para você todo o meu estoque, vai ter gente que vai ficar sem álcool em gel. E o homem, não, você está aqui para vender, eu quero comprar, e você vai me vender, querendo pular para dentro do balcão da farmácia para pegar o álcool em gel. Porque o que acontece? Com a pandemia, muita gente teve um surto. E esse surto potencializou nas pessoas o que elas já trazem em essência. Por exemplo, a violência, o egoísmo. Então tem gente, poxa, a sociedade ficou mais intolerante depois da pandemia. Ficou não, já era. Só que aí tem alguns elementos que não nos cabe trazer na aula de hoje, que fez com que as pessoas mostrassem quem elas já eram em essência de verdade. A intolerância, o preconceito, o egoísmo. E aí a gente vai ver que quando a gente começa a falar de convivência em sociedade, a gente está falando disso. Para não chegar naquela época que teve a greve dos caminhoneiros e alguns supermercados ficaram sem alimento, e o repórter chegou no mercadinho e a mulher estava com 300 quilos de arroz dentro do carrinho no mercadinho, e o repórter falou, a senhora vai levar tudo isso? Ela voou. Poxa, mas se a senhora levar esse arroz todo, vai ter gente que vai ficar sem arroz. E a mulher respondeu em rede nacional, ao vivo, cada um que lute, é Deus por todos e cada um por si, com um carrinho de supermercado cheio de arroz. Então a gente vê que cada vez mais a gente despertar essa consciência de convivência em sociedade vai trazer para a gente essa consciência de coletividade, porque eu vou ver e perceber que eu sou um indivíduo em um meio com outros indivíduos, onde cada um tem sua aptidão, seu talento, como fala na parábola dos talentos, e que a gente precisa um do outro para sobreviver. Porque, vejam só, eu vou falar da minha rotina hoje. Eu acordei, levantei, escovei os dentes, fui para a academia. Fiz lá meu treino na academia, voltei para casa, tomei café, peguei a bicicleta, fui para a creche trabalhar. Trabalhei na creche o dia inteiro com as crianças, larguei da creche, peguei um ônibus, desci no Derby, peguei outro, desci aqui na Agamenon e vim para o centro. Para eu estar sentado aqui agora nessa noite, eu precisei muito de outras pessoas. Porque, vejam só, quando eu acordei, que eu cheguei na academia, alguém abriu a academia. Aquelas máquinas que a gente treina na academia, alguém fabricou aquelas máquinas. Quando eu voltei para casa, que eu tomei café, alguém foi lá, teve que colher o grão, teve que plantar o café, colher, moer, embalar, botar na prateleira do supermercado. Aquele pão, alguém acordou cedo para colocar aquele pão no forno, a primeira fornada para sair. Para fazer o pão, precisou de trigo, teve que plantar e colher o trigo, precisou de leite, precisou da nossa irmãzinha, a vaquinha que cedeu o leite, precisou do leite. A nossa irmãzinha, a galinha, que colocou o ovo para bater e fazer o pão. Então, vejam, fui para a creche, estou ali convivendo com aquelas crianças, aprendendo naquele processo que a gente está falando aqui de troca da pedagogia, da educação. Peguei um ônibus onde o motorista estava dirigindo, onde aquele ônibus foi limpo de manhã. Então, alguém lá na garagem preparou o ônibus para poder sair da garagem. Então, veja, para a gente estar aqui hoje, nós não estamos aqui sozinhos, a gente precisou um dos outros. Se minha mãe passa mal, eu tenho que levar ela numa emergência. Quem vai cuidar dela? Um médico especializado no que ela está precisando. Se você está querendo se levar seu filho para a escola, você vai deixar ele na mão de quem? De um professor, de uma professora que estudou para isso. Se você está precisando de uma ajuda para vencer, para ganhar uma causa na justiça, você vai contratar um advogado que estudou para isso. Então, nós não vivemos sozinhos. E quando a gente fala de pedagogia do ser, a gente tem que ter consciência disso, da convivência em coletividade e de que eu preciso o tempo inteiro do próximo para poder viver uma vida tranquila, uma vida equilibrada, uma vida fraterna. E aí a Dora Encontre vai falar nesse livro Educação segundo o Espiritismo o seguinte. Ela vai dizer que educação é toda influência exercida por um espírito sobre outro, no sentido de despertar um processo de evolução. Vejam só o que ela está dizendo. Aí, primeiro, a gente não está falando aqui de espiritismo, a gente aprende na doutrina que todos nós somos espíritos. Estamos encarnados, mas a gente é espírito. Aí ela vai falar que a educação é toda influência que um espírito exerce sobre o outro. Ou seja, nesse instante,
eu estudei esse tema, pesquisei na obra de Kardec, de Dora Encontre, e a gente está trazendo esse tema aqui. Então, nesse momento, está existindo uma troca, né, de conhecimento, está existindo aqui um processo de educação. Agora, eu usei uma pedagogia. O que é uma pedagogia? Eu usei aqui uma didática, uma ferramenta, para que a gente pudesse estar fazendo essa troca, e essa troca está dando certo. Ou seja, tudo está interligado nesse processo com o objetivo de quê? No sentido de despertar um processo de evolução. Então, tudo que se fala de educação e de pedagogia tem um propósito, tem um objetivo, que é a evolução, o progresso, o desenvolvimento do ser. Aí ela continua dizendo que essa influência leva o educando a promover autonomamente o seu aprendizado moral e intelectual. Quando a gente está nesse processo de educação, vamos falar aqui agora. A gente estudou, preparou o tema, está falando aqui do conteúdo. Vocês estão ouvindo, estão assimilando. Se tiverem dúvidas, podem perguntar, podem questionar. Mas nessa troca, eu não tenho como exercer a evolução de vocês. O que acontece é o seguinte, a gente tem acesso a um conteúdo, vai pegar aquele conteúdo, vai ficar ali, ó, ruminando na nossa mente, vai despertar nossa consciência em alguns pontos de como nós procedemos, de como nós vivemos na família, no trabalho, na sociedade, com os vizinhos, mas sou eu mesmo que vou ter que promover essa minha evolução espiritual. Então, pronto, quando a gente fala da diferença do espiritismo, que o espiritismo não é uma simples religião como qualquer outra, é que essa ideia de salvacionismo, que muitas religiões têm, de tipo, você está errando, você está com dificuldade, mas vem aqui, deixa tudo que a gente resolve seus problemas. Não. Cada um de nós vai ter que arcar com as consequências das nossas escolhas. Agora sim, o espiritismo dá ferramentas. E uma das ferramentas, por exemplo, é essa convivência fraterna. Para a gente não entrar naquela ideia egoísta. Eu já ouvi espírita falar o seguinte, olha, poxa, fulano está passando por um problema, assim, assim, assado. Ele disse, né, que Deus ajude, porque cada um carregue sua cruz. Ou seja, é uma ideia egoísta que, se a gente não tiver cuidado, quando a gente fala do processo de reencarnação, primeiro, reencarnação não é para pagar pecado. Reencarnação não é karma. Reencarnação não é castigo. Reencarnação não sofre. Se a gente sofre algum problema, alguma dificuldade, não é culpa de reencarnação, porque a gente reencarna para evoluir. Se a gente passa, como fala no Livro dos Espíritos, as desigualdades sociais é da natureza, é lei da natureza, os espíritos falam, não, a desigualdade social não é obra de Deus, e sim do egoísmo humano. Então, se alguém está sofrendo por conta de uma desigualdade social, não é porque ele está pagando um karma, que na outra vida ele foi rico, porque a gente pensa logo isso, né? Eu fui rico na outra vida, era egoísta, esnobava todo mundo, humilhava, por isso que nessa existência eu vim pobre, para sofrer tudo que eu fiz os outros sofrer. A pessoa que pensa dessa forma não entendeu a essência da reencarnação. Não entendeu a essência da reencarnação. A gente não pode justificar o sofrimento alheio do mundo em um processo de ação e reação, no sentido de olho por olho, dente por dente. Então, se eu fiz alguém sofrer na outra existência, nessa existência agora, eu vou ter que sofrer de volta tudinho. Isso é lei de talião. Não é reencarnação. Reencarnação é quando a gente consegue, sim, resgatar alguma falta do passado, resgata. A gente aprende na provação, passa por provação, mas tudo isso tem um contexto educativo, ou seja, um contexto pedagógico para o nosso crescimento. E aí ela vai falar o seguinte, ela continua dizendo que trata-se de um processo sem qualquer forma de coação, pois o educador apela para a vontade do educando e conquista-lhe a adesão voluntária para uma ação de aperfeiçoamento. A gente sempre fala isso lá na juventude, né, do Regeneração. Quando chegou a época de carnaval, nesse ano, foi o primeiro carnaval que teve depois da pandemia, né? Aí a pergunta que ficou, assim, todos perguntaram a mesma coisa. Emanuel, o espiritismo proíbe brincar carnaval? Bichinho, eu acho que eles estavam com aquela vontade de brincar o carnaval, né? E estavam com aquele peso na consciência. Emanuel, o espiritismo proíbe brincar carnaval? Aí eu, não. O espiritismo não proíbe brincar o carnaval. Como o espiritismo não proíbe beber bebida alcoólica. Como o espiritismo não proíbe fumar cigarro. Como o espiritismo não proíbe você sair por aí para um ambiente e ter várias relações sexuais com pessoas sem proteção. O espiritismo não proíbe. O espiritismo faz o que está dizendo aqui, ó, no processo educativo, que ela fala.
Vou ler novamente. Trata-se de um processo sem qualquer coação, pois o educador apela para a vontade do educando em conquistar-lhe a adesão voluntária para uma ação de aperfeiçoamento. O que o Espiritismo faz é esclarecer, ensinar, mostrar. Então, quando uma pessoa chega para mim e fala, Emanuel, o que é que o Espiritismo fala da bebida alcoólica? Eu disse, olha, o Espiritismo fala da bebida alcoólica o que a ciência fala, que é uma substância que, se você consome em excesso todo dia, vai lhe fazer mal, vai lhe dar uma cirrose, vai ofender seu fígado. Se você bebe, sai dirigindo, você pode bater, desencarna. Você, pior, além de bater, você pode atropelar uma pessoa que estava ali passando na rua. Além de desencarnar, mata outras pessoas. Então, a bebida alcoólica tem consequências desastrosas. Mas você não tem o livre-arbítrio? Agora, o que o Espiritismo faz é lhe esclarecer. Você escolhe. Mas o Espiritismo diz o seguinte, você não tem sua escolha, arque com as consequências. Há tempo de plantar, mas há tempo de colher. Então, você quer ir para o carnaval está cheio de gente legal, gente boa, que está indo para ver a troça, para ver o bloco, para brincar. Eu tenho o meu cunhado mesmo, todo dia do carnaval ele usa uma fantasia diferente. Teve um carnaval que ele foi de Homem-Aranha, foi a sensação das crianças. Todas as crianças, a cada 1 centímetro, paravam ele para tirar uma foto, ele fantasiado de Homem-Aranha. Mas meu cunhado, ele não bebe, meu cunhado, ele não consome drogas. Então, ele está ali no ambiente, utilizando do livre-arbítrio dele, mas com consciência das suas escolhas. Mas a gente sabe que tudo na vida é escolha. E tudo na vida é o reflexo das nossas escolhas. Então, quando a gente fala da pedagogia do ser, a gente fala desse processo de educação, não de proibição, não de coação, mas sim de esclarecimento, de educar, de ensinar e mostrar o caminho. Mas muitas vezes nós temos essa escolha, né, de seguir aquilo que a gente acha que é melhor e que é interessante. Por isso que muitas vezes a gente pode passar por dificuldade, por dores, que vem de um processo, sim, de reflexo das nossas escolhas, mas o que a gente tem que aprender também no Espiritismo é que tudo é aprendizado e tudo tem uma oportunidade de reparação. Eu vou contar aqui uma história bem rápida para a gente entender um pouquinho sobre essa ideia de reparação e de que nem sempre a gente precisa pagar com a mesma moeda, né, passar esse karma, que essa palavra karma nem faz parte do Espiritismo, né, é uma palavra que vem lá do hinduísmo, que vem das religiões orientais, mas foi assimilado por conta do sincretismo que tem no Brasil. Mas tem uma história que uma vez um palestrante, não me recordo qual foi, estava contando sobre uma moça que morava numa cidade de interior e trabalhava numa casa de prostituição. E ela estava lá, tendo a vida dela. Bateu no seu íntimo uma vontade de sair daquela vida. Só que, como ela já tinha se envolvido muito tempo, muitos anos, ela havia criado uma dívida muito grande com a dona da casa onde ela trabalhava, né, na prostituição. E toda vez que ela fazia os programas, ela pegava o pagamento, tinha que pagar a parte da dona da casa. E aí ela nunca conseguia quitar a dívida dela completa. E ficava naquele ciclo vicioso que ela acabou ficando prisioneira daquela situação. E aí, toda vez nessa casa, onde ela trabalhava com outras moças, que elas engravidavam por conta do ato, né, que elas tinham com os clientes que frequentavam aqueles lugares, os homens, os rapazes, a dona da casa obrigava ela a praticar o aborto. Aí ali ela cometeu vários abortos, né? E aí, um dia, fizeram um evento numa cidade vizinha sobre espiritismo, e aí alocaram um teatro que tinha lá nessa cidadezinha de interior, e fizeram um evento nessa cidadezinha que não tinha centro. Era uma cidade que ainda não tinha centro espírita. E aí ela foi ouvir a palestra, achava curioso, como muita gente, imagina, no interior nunca ouviu falar em espiritismo, mas vai chegar lá Emanuel para falar de espiritismo. Aí tem um monte de gente que vai assistir por curiosidade, né? E aí, no meio da palestra, ela falando, ela ouvindo sobre recomeço, sobre ter uma nova chance, de fazer tudo diferente na sua vida, que a vida é assim mesmo, tem as suas dificuldades, mas a gente vai seguindo em frente e tal. Aí aquilo tocou no coração dela. Aí, no meio da palestra, a pessoa falou assim, fique atento, porque Deus sempre envia pessoas na nossa vida para nos ajudar, né?
E aí ela voltou para a vida dela, ela sempre, né, tentando de alguma forma se livrar daquela situação onde ela estava envolvida, até que chegou um rapaz e foi visitar esse ambiente, né, o prostíbulo onde ela trabalhava. E aí o rapaz, quando a viu, foi aquele amor assim à primeira vista, né? Ele se encantou por ela, ela era uma moça muito bonita. E aí chamou ela para dançar tudo, e depois foi ter um momento, né, mais isolado com ela. Quando ela chegou no quarto, ela foi logo se despindo, pensando que ele queria ter algum momento de intimidade com ela. Aí ele falou: não, moça, tire a roupa não, eu só queria conversar com você mesmo. Aí ele conversou com ela, pagou o programa e foi embora. Depois de uns 2 dias ele voltou de novo e sempre queria ter uma intimidade com ela, mas não tinha nenhum tipo de relação, só queria conversar, saber da vida dela, como é que aquela moça tão bonita, tão inteligente estava naquele caminho. E aí, com o tempo, ele foi criando vínculo de afeto com ela, foi se aproximando dela, até que um dia ele tomou coragem e disse: ó, você quer sair dessa vida? Eu vou levar você comigo. Pagou a dívida dela, a dona do prostíbulo, e tirou ela do prostíbulo. Levou ela para a cidade onde ele morava. Lá eles foram, né, trabalhando, construíram posses. E aí ela voltou para essa cidade de interior, fez uma proposta para a dona lá do prostíbulo, para comprar o prostíbulo. Como a senhora, que era a dona do local, já estava com a idade avançada, ela falou: tá bom, eu vou lhe vender. Ela vendeu, né, o imóvel, aí ela fechou o prostíbulo, né, reformou, pintou, ajeitou o prostíbulo todinho. E adivinhe, minha gente, no local onde era o prostíbulo onde ela trabalhou, ela inaugurou um orfanato. Nesse orfanato, alguma das moças que trabalhavam naquele local, ela contratou para serem cuidadoras das crianças. E aí foram chegando as crianças, né, e foram entrando no orfanato. Se passaram 10 anos, e o pessoal da cidade vizinha, que tinha feito aquela palestra 10 anos atrás, onde ela assistiu, voltou no centro para quê? Para a inauguração do primeiro centro espírita daquela cidadezinha do interior. E adivinhe quem tinha fundado o centro espírita? Essa moça e o rapaz que tinha tirado ela do prostíbulo. E aí é quando é revelado para ela, de forma mediúnica, que muitas das crianças que abandonaram na porta do orfanato, que ela tinha transformado o prostíbulo em orfanato, eram os espíritos que ela tinha abortado. E que Deus estava colocando na frente dela, novamente, como uma chance dela ajudar, a educar, a criar. Então, quando a gente vê essa história, pessoal, a gente vê que a gente não precisa sofrer, por exemplo, se a gente fosse ver uma coisa mais apocalíptica, né, a gente ia pensar o quê? Não, os espíritos que ela abortou viraram obsessores dela. Está perseguindo ela, ela ficou problema mental porque atingiram a meta. A gente vê essas histórias mirabolantes em alguns livros espíritas, né? Infelizmente a gente vê. Ou então, ela desencarnou e no mundo espiritual, os espíritos que ela abortou estavam lá esperando ela no umbral, para ela sofrer no umbral. Mas o amor de Deus, o amor de Jesus, não vem dessa forma, vem através do recomeço, da oportunidade de recomeçar sempre, e que a vida da gente vem como uma ferramenta de educação mesmo para a nossa transformação ético-moral. Então, ela passou pela dificuldade, passou pelo problema, mas ofereceu-se uma oportunidade, ela agarrou essa oportunidade e, com muitas dificuldades, ela foi transformando aos poucos, né, o rumo da vida dela, e ela culmina nesse processo que a gente estava vendo. E aí ela resgata, talvez, algum erro que ela havia cometido, e abrindo aqui um parêntese, sem querer polemizar e entrar nessa questão que o tema de hoje não é sobre aborto, mas me veio agora uma coisinha aqui, para a gente só abrir um parêntese. Quando a gente fala de uma mulher que aborta, ela não aborta sozinha. Muitas vezes a mulher que aborta porque o pai da criança mandou ela abortar. Porque às vezes a família disse: eu não vou criar esse menino não, ou você tira ou você vai para a rua com ele. A gente sabe que tem família que faz isso. Às vezes o preconceito da própria sociedade induz a moça a abortar. Quando ela chega numa clínica clandestina, por exemplo, para praticar o aborto, às vezes o médico está lá disponível, a enfermeira. Então, às vezes a sociedade condena a mulher que aborta, mas a mulher, quando ela aborta, ela não aborta sozinha. Inúmeros motivos, inúmeras circunstâncias sociais, veja novamente a gente trazendo aqui o convívio em sociedade, a induziu a cometer o aborto. Será que se ela tivesse sido acolhida pelo pai da criança, pela família, pela sociedade, pela religião que ela frequenta,
Eu tenho uma amiga que quase cometeu o aborto porque ela era de uma instituição religiosa bem rigorosa, e que quando essa instituição soube que ela havia engravidado antes do casamento, disse que era uma vergonha, que ela ia ser excomulgada daquela comunidade, né, religiosa, e ela quase que comete aborto por conta da religião dela, que estava dizendo que ela não podia ter tido relação íntima com o marido antes do casamento. Então, a gente tem que abrir a nossa mente também para não julgar, não apedrejar os outros, como aconteceu com a mulher adúltera, que Jesus chega na hora e fala, aquele que não tiver cometido erros, que atire a primeira pedra. Mas vamos lá. Quando a gente fala nesse processo de educação, de troca de espírito, a gente vai entender que tudo na nossa vida é aprendizado. E aí, nessa nossa caminhada, a gente vai desenvolvendo nossos conhecimentos pedagógicos, ou seja, ferramentas, maneiras de ensinar e de aprender. Só que quando o espírito chega no mundo material, ele vai ter algumas etapas de convivência e, consequentemente, de aprendizado. Então, a Dora encontra nesse livro, né, Educação segundo o Espiritismo, quando ela vai falar assim da criança e do adolescente, nessa perspectiva da educação, ela vai falar o seguinte, que todo espírito, quando reencarna, o primeiro contato que ele tem no mundo físico é com quem? Com quem? Com o pai, com a mãe, e dependendo da configuração familiar, que a gente sabe que hoje é diversa, com a família. A gente fala com a família. Então, quando o espírito reencarna, Emanuel, mas ele foi abandonado e mora no orfanato, num abrigo. Não, mas ali o orfanato é a família dele. Não deixa de ser a família. O primeiro contato que o indivíduo, o espírito tem quando reencarna é a família. Então, é na família que o espírito vai ter o primeiro contato com o quê? Com convivência coletiva. É ali que ele vai aprender as primeiras lições de ética, de espiritualidade, de gosto musical, né? De cultura, de conhecimentos políticos. A criança, desde pequeno, na família, já sofre essa influência. Quando chega no segundo momento, Dora encontra e fala que o segundo momento no convívio em sociedade que o espírito tem é quando ele sai de casa, da família, onde ele estava ali convivendo com pessoas que, de certa forma, comungam nas mesmas vontades, e ele vai para a escola. E aí ele tem um contato, ele tem um primeiro choque. Quem trabalha em escola ou convive, a gente vai ver que tem uma coisa muito interessante. Quando a criança, quando ela é muito pequena, ela chega na creche, por exemplo, ou no jardinzinho, ela vai ter um choque que é descobrir que existem outras crianças, porque Freud fala que quando a criança tem 2 anos para 3 anos, ela tem a fase do egocentrismo. Então, a criança ela acha que ela é a rainha do universo, que ela é a única pessoa do mundo que tem o direito de tudo, ela vai querer tudo para ela na hora que ela quer, como ela quer. Isso faz parte, isso é neurologicamente explicado. Não é birra da criança, não é porque não. Faz parte da fisiologia mesmo da criança. E quando ela chega na creche, que ela olha para aquela tuia de criança, que ela descobre que nesse mundo tem outras crianças, que vai ter que dividir brinquedo com outras crianças, dividir lápis de cor com outras crianças. Na hora que for comer, vai ter que dividir a comida com outras crianças. No parquinho, vai dividir o balanço, o escorrego, a gangorra com outras crianças. Na hora de dormir, vai ter que deitar do lado de outras crianças. Ela tem o primeiro contato com o convívio e coletividade na escola. Ela vai descobrir que, por exemplo, se ela tem um pai tricolor, ela vai achar que o único time do mundo é o Santa Cruz, que nem existe mais, né? Não sei se vocês perceberam. Eu não sei se vocês perceberam. Vocês viram que eu estou com a camisa do Santa Cruz? Olha aqui o símbolo do Santa Cruz, minha gente, ó. Só que o pessoal estava tirando onda comigo, Marcos, dizendo que essa camisa foi a edição do luto, porque morreu o Santa Cruz, né? Mas vejam só, se eu tenho um filho e ele vê bandeira do Santa Cruz, música do Santa Cruz, lá em casa tem xícara, o lençol da cama é toalha, tudo, para não deixar mentir que está sendo gravado. A minha carteira. E, meus pêsames.
Meus sentimentos, na próxima encarnação a gente se encontra. E aí o que é que acontece? Se meu filho vê só coisa do Santa Cruz, ele vai achar que o único time de futebol que existe no mundo é o Santa Cruz. Quando ele chegar na creche, que ele vê outro coleguinha com a camisa do esporte, ele vai, meu Deus, então quer dizer que tem outro time, aí vai começar aquela convivência em sociedade, na ideia de que a gente tem que aprender a conviver na diferença. Aí ele vai ver o seguinte, ele vai saber, poxa, então quer dizer que meu pai me leva para o centro, lá a gente aprende sobre reencarnação. Mas ele vai ver que tem um coleguinha que é evangélico, tem outro coleguinha que é católico. Então a escola é o segundo momento em que o indivíduo vai começar a perceber que o mundo é diverso e que ele vive numa sociedade com várias outras pessoas que pensam diferente, que têm gostos diferentes, que gostam de coisas diferentes e tudo mais. E o terceiro, a terceira etapa da convivência nossa é justamente a sociedade, que é quando a gente vai sair desse círculo escolar, faculdade, e a gente vai começar a trabalhar, vai constituir família, vai começar a conviver, se relacionar, e a gente vai ter esse outro impacto de forma mais ampla. Mas aí tem um trecho do livro que eu também gosto, que é O Homem Integral, de Joana de Ângeles. E nesse livro Homem Integral, ela vai falar, o homem não no sentido gênero, masculino, o homem, mas no sentido ser humano, ela vai falar que o ser, quando a gente fala de ser humano, a gente tem que ver a integralidade do ser, que ela vai falar do ser integral, Ela fala que nós que estamos aqui, nós somos compostos por um ser espiritual, porque somos espíritos, somos seres materiais, porque estamos temporariamente encarnados no corpo físico, somos seres emocionais, porque nessa nossa idas e vindas nas reencarnações, a gente vai desenvolver nossos aspectos emocionais, sentimentais, e nós somos seres sociais, porque fomos criados para conviver em sociedade. Então, quando a gente fala de educação, de pedagogia, do ser ou para o ser, a gente tem que estudar e analisar o ser na sua integralidade. O ser espiritual, material, emocional e social. E aí, quando a gente começa a falar, por exemplo, como é que a gente pode educar, cuidar do nosso ser material? Existe aí uma coisa bem simples. Eu acho que todo mundo hoje, por mais dificuldade que tenha, tem acesso à informação. Tem acesso aqui ao celular, à TV, e a gente conhece muita coisa que vai trazer para nós um bem-estar físico. Então, quando a gente está falando, por exemplo, assim, de uma educação para o corpo físico, da cuidado do corpo físico, a gente sabe que a gente tem que manter uma boa alimentação, a gente tem que praticar esporte, atividade física. Tem gente que é sedentário. Vocês sabem o que é ser sedentário? É aquela pessoa que, se o ônibus queimar uma parada, a pessoa já se desespera, porque vai ter que andar outra parada voltando tudinho. Eu trabalhava numa loteria, gente, trabalhava eu e uma colega. A loteria abria de 7 horas da manhã e fechava às 18. A gente passava o dia sentado na loteria. Não sei se vocês já foram em casa lotérica, geralmente é um cubículo, onde a gente fica ali claustrofobicamente sentado o dia inteiro. E quando a gente largava, a loteria era em Boa Viagem. A gente pegava o CDU, Caxanga Boa Viagem, para ir para casa, E ela brigava, a minha colega brigava para ir sentada. Eu olhava para ela, menina, a gente passa de 7 da manhã às 18 horas sentados, e tu ainda estás brigando para ir sentada no ônibus. Tu é doido, eu me cansar, e ela ia se arrastando pela Avenida do Forte. Menina, tu passou o dia sentada, estás cansada de ficar sentada, Mas a gente tem esse sedentarismo. E o corpo físico da gente vai se deteriorizando. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele fala que o corpo físico é templo do espírito. Então, esse corpo que Deus empresta para a gente passar essa encarnação, a gente tem que cuidar dele. A gente tem que fazer atividade física, a gente tem que se alimentar bem, manter hábitos saudáveis. Hábitos saudáveis não é só de alimentação e exercício físico, não. É uma boa leitura, é um bom filme, é uma boa conversa, é manter coisas que vai oxigenar a nossa mente e vai cuidar do nosso corpo físico. A gente fala de alimentação. Eu sou uma luta para me alimentar de forma saudável, porque a maioria das pessoas, eu trabalhava num colégio particular, ficava esperando o ônibus de 5h30 da manhã para poder estar na escola de 7 horas. Lá onde eu moro, na Avenida do Forte, tem uma fábrica de coxinha com refrigerante. 5 horas da manhã.
E todo dia eu pegava o ônibus e todo dia tinha uma criatura que estava lá, 5 horas da manhã, comendo coxinha com refrigerante. Eu ficava imaginando como o corpo físico daquela pessoa daqui a uns anos vai se comportar, comendo coxinha com refrigerante todos os dias. A diabetes, colesterol, pressão alta. Tudo isso vai deteriorizando o nosso corpo físico. Então, a nossa vida, quando começa a falar de educação, educação o quê? Para uma vida mais saudável, para o nosso corpo físico. Aí as coisas vão ficando mais complexas. Eu vou passar só 10 minutinhos, né, por conta daquele contratempo no início. As coisas vão ficando mais complexas, porque quando a gente começa a falar, por exemplo, do ser emocional, porque enquanto é ser físico, a gente tem mais facilidade, porque a gente está vendo, está tocando o corpo físico, né? Então a gente faz uma dieta, vai no nutricionista, vai caminhar na praça, entra numa academia. Aqui perto tem uma academia da cidade de musculação. Então a gente tem mecanismo que é mais fácil, mas quando a gente começa a cuidar da nossa saúde emocional, que é algo muito subjetivo. A gente estava conversando antes de começar a palestra sobre depressão, que tem pessoas que não aparentam ter depressão. Tem aquela depressão clássica, que é o que? A tristeza, o isolamento, a pessoa chora, fica amuada pelos cantos, não quer levantar da cama, não come, não dorme, não toma banho. Tem essa depressão característica, mas tem pessoas que têm uma vida normal, que sai, que brinca, que vai para show, e não parece que tem depressão, mas está com depressão. Não consegue mostrar para a sociedade. Um dia, essa semana, acho que foi quarta-feira, eu compartilhei na minha rede social, no Instagram, um vídeo, o título do vídeo era o seguinte: essas pessoas cometeram suicídios horas depois de gravarem esses vídeos. E era um vídeo de pessoas felizes, num almoço em família, no domingo, num parque de diversão, amigos na escola brincando. E aquelas pessoas, quando chegaram em casa depois do almoço, depois do parque, depois da escola, cometeram suicídio. Aparentemente eram pessoas normais, mas dentro dela trazia o que o Evangelho chama de infortúnios ocultos. Às vezes a gente carrega essas dores, essas dificuldades, essas tristezas e não conta para ninguém, porque muita gente acha que ir para psicólogo fazer terapia ou tomar um ansiolítico para ansiedade, é coisa de doido. E eu sou doido para estar em psicólogo? Não, meu irmão. Você não é doido, mas talvez você esteja com a saúde mental comprometida e precisando sim de uma ajuda de um profissional que vai cuidar da parte emocional. Aí o centro espírita entra para cuidar da parte espiritual, da parte moral, da parte ética. Aí a gente vai fazendo esse balanço. Porque o espiritismo não é ciência também, o espiritismo vai cuidar do espírito, mas a medicina vai cuidar do quê? Do corpo físico. Aqui a gente vai ver que quando a gente fala de emocional, aqui tem um trecho, como a gente tem muito pouco tempo, eu vou falar de algo que, eu vou usar o exemplo da creche de hoje, de duas crianças, uma menina e um menino. Uma do grupo 2 da minha sala e outra do grupo 3, 2 anos e 3 anos de idade. Aqui a gente colocou um trecho, frustrações. Hoje em dia, nossas crianças não sabem lidar com frustrações, com a negação. Essa menina ia derrubar a creche porque ela queria o danado do pintinho amarelinho. Só que não era a hora de estar brincando com o pintinho amarelinho. Eu peguei o pintinho amarelinho e coloquei em cima da estante. Essa menina chorou, se jogou no chão, se mordeu. E a gente tem que trabalhar nela essa ideia de que nem sempre ela vai ter tudo o que ela quer. Mas a Emanuela só tem 2 anos, bichinho. Aí tem gente que fica com pena e a gente fica. Eu não sou pai, eu fico com aquela angústia vendo aquela menina chorar daquele jeito. E depois a gente pega, a gente bota no colo. Mas aos poucos a gente tem que trabalhar na criança a negação. Saber que nem tudo ela vai conseguir na hora que ela quer. Que na vida nem sempre a gente tem vitórias, às vezes a gente também tem derrotas. Porque senão um adulto que nunca aprendeu desde a infância a ouvir um não, quando chega na fase adulta vai ter uma dificuldade enorme de lidar com as adversidades da vida, da sociedade. Aí vai fazer como muita gente, por exemplo, qualquer problema já quer se matar. Qualquer dificuldade já fica com aquela depressão profunda. Porque não teve o emocional fortalecido desde a sua infância. A gente vê casais onde, quando o casal se separa, o homem não aceita, quer matar a mulher não aceita, ficar perseguindo a vida do homem, porque desde a sua infância não foi trabalhado a frustração. Deixa o menino se frustrar
Deixa o menino entender que nem sempre vai dar certo, vai ter hora que não vai dar certo e está tudo bem, meu filho. Chore não, vai dar certo. Olha, tem hora para tudo. Quando for no parque, eu lhe dou seu pintinho amarelinho. Mas agora você vai fazer a sua atividade. E a gente vai desenvolvendo. O outro caso que foi do menino, era uma pazinha, meu filho, no parque. Lá na Caixa tem um parque de areia. E eles brincam de pazinha, de balde. E o menino queria a pazinha, sendo que as pazinhas já tinham sido pegas pelas outras crianças. Pois o menino não soube lidar com a negação de um jeito que ele correu com tudo e lascou a cabeça na parede. Ele mesmo, pá, na parede. Aí todo mundo se assustou, pegou ele, começou a chorar. E ali a gente vai trabalhando como pode a educação emocional, vendo que o indivíduo não é apenas esse ser físico, ele traz emoções. E nós não somos espíritas, a gente não acredita na imortalidade da alma, então aquele espírito ali, nessa encarnação, está com 3 aninhos. Mas aquela personalidade que ele tem, de trincar os dentes, quando ele chegar para mim e falar, tio, se você não me der, eu vou pegar uma faca e vou torar o senhor todinho de pedacinho. Ele traz essa tendência, a gente sabe. A gente pega 2 irmãos gêmeos, um com a personalidade totalmente diferente do outro, e os 2 são criados da mesma maneira. Então, a gente entende que nós, enquanto pais, mães e educadoras, a gente tem essa responsabilidade também de desenvolver e educar o ser emocional da criatura. E aí a gente culmina na parte da convivência em sociedade, que é o grande ápice, é a cereja do bolo. Quando a gente fala de pedagogia do ser, a gente fala de convivência em sociedade. Porque quando a gente olha, eu vou trazer aqui o que Cosme Massi fala no livro dele, As Leis Naturais e a Verdadeira Felicidade. Quando ele fala o seguinte, quando a gente vê uma notícia, o Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Às vezes a gente tende a entender o seguinte, a gente pensa dessa forma, a nossa mente querendo fugir da responsabilidade, a gente entende de uma seguinte maneira, de que, meu Deus, o Brasil é violento, então esse país, não sei o quê, e joga a culpa no Brasil, joga a culpa no político, joga a culpa nisso e naquilo outro. E eu não estou dizendo que não seja fulano, beltrano culpabilizado por esse processo. Só que a gente esquece que a gente faz parte da sociedade brasileira. Então, na verdade, quando a gente escuta, pessoal, o Brasil é um dos países mais violentos do mundo, a gente não está falando de uma pessoa, a gente está falando de uma nação que é composta por milhares de pessoas. Então, na verdade, quando a notícia fala que o Brasil é um país violento, a notícia está dizendo que os brasileiros são violentos. Nós somos violentos. Muito se fala de mundo de regeneração. Desde que eu comecei no espiritismo, teve uma época que teve um auge, hoje está menos, mas de vez em quando vem transição planetária, mundo de regeneração. Só que quando a gente chega lá na última questão do Livro dos Espíritos, de número 1019, Allan Kardec pergunta à espiritualidade o seguinte, poderá um dia o planeta Terra ser um planeta de paz, de amor, de fraternidade, de tranquilidade, onde as pessoas vão se amar e tudo mais? E os espíritos dizem a Kardec o seguinte, o vosso planeta só será um dia um planeta de paz, de amor, de fraternidade, quando os espíritos que nele habitam praticarem mais o bem do que o mal. Então, esse planeta é um planeta de expiação e prova, é porque nós que convivemos aqui fazemos com que ele seja um planeta de dor, de sofrimento, de dificuldade, de angústia, de desigualdade, de preconceito, de intolerância, de cancelamento nas redes sociais. Então, quando a gente fala de educação, de pedagogia do ser, na convivência de sociedade, a gente está aqui, colocou no tópico respeito, tolerância, paciência, indulgência, porque a gente começa a visualizar nessa relação com o outro, essa importância do desenvolvimento da educação na convivência com as demais pessoas. E aí a gente finaliza com essa frase aqui, construindo relacionamentos saudáveis. A pedagogia do ser vai despertar em nós essa responsabilidade de se melhorar e de ajudar na melhora do outro, do próximo, da pessoa que convive com a gente. A gente tem que tirar de nós esse egoísmo da evolução.
de que a evolução ela parte apenas do princípio íntimo. Ou seja, eu estou aqui para evoluir e eu evoluo em detrimento da evolução do outro. Então, não me importa se o outro está passando por dificuldade. Eu vou lá, vou fazer a minha parte e o outro que se vire. E o outro que se vire. O Espiritismo não ensina isso não, gente. O Espiritismo ensina o seguinte, a ser presença. Sabe o que é ser presença? Uma amiga minha está com câncer. Eu não posso curar o câncer dela, mas eu posso ligar para ela e falar, amiga, quando é a tua próxima quimioterapia? É sexta-feira. Pronto, eu vou contigo para a quimioterapia. E depois da quimioterapia eu vou passar na tua casa para ajudar a fazer uma faxina, que eu sei que você está debilitada. Depois a gente vai fazer um almoço bem gostoso para você almoçar. Convivência com o próximo, eu tenho um amigo que está desempregado e eu não posso dar um emprego para ele, mas eu posso ser presença. Eu posso falar, fulano, vem aqui em casa, vamos entrar aqui no site dos Atacarejo, Atacadão, vamos cadastrar teu currículo. Olha, vamos fazer um currículo, eu vou entregar a vários amigos que têm firma, que têm empresa, para ver se a gente consegue um emprego para tu. Ajudar o próximo é também saber ouvir, escutar. Ajudar o próximo também é lutar. Lutar, resistir para uma sociedade mais justa. Quando a gente fala, por exemplo, de racismo, eu não preciso ser negro para ser antirracista. Eu preciso só ser humano. Quando a gente fala de preconceito contra a comunidade LGBTQI, tem um monte de letra, que eu não vou me arriscar em falar, para não falar errado e também não ser desrespeitoso. Mas eu não preciso ser LGBT para lutar contra a LGBTfobia, eu preciso só ser um ser humano. Eu não preciso ser mulher para lutar para que as mulheres tenham igualdade de salário, para que elas sejam respeitadas no ônibus lotado, onde a gente sabe que elas sofrem assédios. Então, a convivência da pedagogia do ser vai proporcionar em nós essa ideia de coletividade a partir do momento. Se eu sou um espírito, se eu sou um ser humano, eu vou querer o bem de toda uma coletividade. Agora, isso vai exigir de nós muita paciência nas lutas de convivência, porque existem as diferenças. E as diferenças vai exigir de nós esse jogo de cintura de saber conviver em uma sociedade que existe uma pluralidade enorme, de gostos, de opiniões, de expressões. E assim a gente vai seguindo. A pedagogia ela nunca se finaliza, ela nunca se encerra. A educação ela sempre vai proporcionar para nós mais um capítulo, mais um aprendizado, mais algo que vai vir, a gente vai seguindo, vai se aperfeiçoando, vai aprendendo, vai ensinando e a gente vai, junto com o outro, se melhorando. Emmanuel, até quando vai isso? Eu não sei, o Espiritismo não trabalha com data. O Espiritismo não trabalha com a gente sabe que um dia a gente vai se melhorando até ter uma sociedade mais justa, sabemos. A gente sabe que depende muito de nós mesmos, nessa reforma íntima, como se fala, depende. Mas também depende do esforço da gente olhar para o outro e entender que o outro precisa crescer junto conosco. E que a gente também vai, no limite das nossas forças, como fala no Livro dos Espíritos, se apoiando nesse processo de aprendizado, de pedagogia, de educação, para que a gente construa uma sociedade mais justa, mais igualitária, nessa perspectiva de irmãos e irmãs, espiritualmente falando, né, nessa imortalidade. Então, nossa mensagem era essa. Agradeço mais uma vez o convite feito pela casa. Parabéns pelos 91 anos, né, da instituição espírita Augusto César. E deixo aqui mais uma vez um abraço dos nossos amigos e companheiros do Grupo Espírita Regeneração e da Comissão Estadual de Espiritismo. Muito obrigado, muita paz. Gente, muito obrigada, Emmanuel. Que Deus te abençoe sempre, tá? E que você continue aí propagando mais o Espiritismo, essa pedagogia. Ser professor é algo realmente muito grandioso. Você tem uma ótima profissão. Parabéns. E nós, do Augusto César, agradecemos, tá? A você por estar presente, por aceitar esse convite de estar aqui, entendeu? Como você falou, a gente passa por várias situações, a gente nunca está só, sempre para a gente estar em algum local, a gente precisa de ajuda de várias pessoas, né? Primeiramente de Deus, mas de várias pessoas. E aí a gente agradece a você, tá? Por essa presença.
tá bom? E uma lembrancinha para você, da instituição desses 91 anos, tá? Que Deus te acompanhe. Eu vou te convidar para fazer a prece final, tá bom? Gente, o passe vai ser coletivo, tá bom? Dia 10 de setembro temos o bazar. Quem tiver roupas, utensílios que seja bom para uso, né, que você não queira mais, que alguma outra pessoa possa usar, possa, né, vir a comprar, estamos aceitando doação. Estamos com a doação também, com a campanha da cadeira, porque, como vocês sabem, a gente precisa trocar essas cadeiras, temos poucas, né, usamos até 2 ali junto, então estamos com essa campanha. Quem quiser, tem na nossa rede social, ali também tem o Pix da instituição para vocês fazerem essa doação, tá bom? Obrigada. Campanha do quilo é em prol do Bezerra de Menezes, domingo, tá bom? E a nossa campanha do quilo também nós temos no primeiro domingo, tá? Vamos, nesse instante, elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos nossos amigos espirituais e agradecer por mais esse momento e essa oportunidade de aprendizado, de conhecimento, de troca e de, principalmente, de reflexão. Reflexão sobre as nossas vidas, sobre as nossas escolhas, de como estamos conduzindo a educação e o processo pedagógico do nosso ser integral. Como nós estamos agindo nesse planeta, tendo em vista a nossa espiritualidade. Como estamos cuidando do nosso corpo físico, que Deus nos emprestou para que servisse de veículo nesta atual encarnação. Como estamos cuidando do nosso ser emocional, trabalhando em nós o desapego, a paciência, a tolerância, trabalhando as frustrações, as negações, trabalhando em nós os sentimentos que podem nos elevar a alma ou também podem nos aprisionar na mágoa, no ressentimento, na culpa e no medo. Como estamos trabalhando o nosso ser social, como estamos convivendo com o nosso próximo, seja esse próximo um familiar, um parente, um colega, um conhecido, um vizinho, um desconhecido. Como estamos convivendo com o outro, sabendo que o outro também está na sua jornada e que também precisa cumprir a sua programação reencarnatória. É nesse sentido, Jesus, que também te rogamos humildemente vossa paz e vosso auxílio, para que todos os instantes da nossa caminhada nós podemos e possamos contar sempre com a tua ajuda, que é sempre esse evangelho como uma luz em meio à escuridão da nossa consciência. Por isso te pedimos que nesse instante derrame sobre nós teus fluidos salutares, tua energia positiva, cobrindo-nos de bênçãos de proteção do alto, nos livrando de qualquer energia negativa, de inveja, de olho grande, de maldade, de qualquer pensamento que queiram nos fazer mal. Que essa energia, essa força, esse fluido, essa tua misericórdia possa também alcançar todos os lares aqui dessa vizinhança, desse bairro, que todos que convivem conosco também possam sentir a tua presença, aqueles que estão nas ruas, nos hospitais, nos presídios, nos países em conflitos, em guerras, aqueles irmãos que estão passando por depressão, por ansiedade, com pensamentos suicidas, aqueles que estão em sofrimento no mundo espiritual, todo ser que nesse instante esteja passando por uma aflição, possa ser tocado pelo teu amor, tua paz e tua luz. Assim sendo, pedimos a tua permissão, a permissão da espiritualidade da casa, para finalizar mais esta reunião de aprendizado doutrinário na tua santa e divina paz. E até a próxima semana.